sejam bem-vindos a mais um HFCcast. Olha só, antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, eu quero convidar você para acompanhar também os episódios anteriores que estão aí no canal do YouTube e também no Spotify. Tem várias informações muito legais para vocês poderem acompanhar. E hoje o nosso episódio é voltado para o Dia do Médico. Isso mesmo, esse profissional que tem aí a nobre missão, né, de cuidar e também de encantar as pessoas com o seu trabalho. Por isso, hoje nós estamos recebendo aqui no HFCcast ele, o Dr. Luiz Pedro Prada Neto, é isso? Isso, é quase um trava-língua aqui, né? Dr. Luiz Pedro Prada Neto, isso, cardiologista e também diretor técnico do HFC Saúde. Sim, exatamente. É uma honra poder falar sobre o Dia do Médico, né? Foi um momento muito feliz, né? Ter sido escolhido para trazer essa mensagem aqui sobre essa comemoração importante para a gente. Como diz, representando todos os médicos, não é, doutor? Vida, que responsabilidade, né? Agora, doutora, eu já começo perguntando, ser médico é? Ser médico é ser dedicado. Tá? Eu acho que desde a nossa formação, nós temos um compromisso muito grande com a dedicação. No momento inicial, uma dedicação a você construir uma formação, construir um conhecimento, construir uma habilidade, desenvolver essa habilidade. E depois, uma dedicação para que você possa exercer, né, a profissão com cuidado, visando a segurança do paciente, visando um resultado efetivo, entendendo toda a emoção, né, que está envolvida no tratamento médico. Então, eu acho que a palavra que define a profissão é dedicação. Né? Dedicação diária e aprendizado, não é, doutor? A gente vê aí todos esses avanços tecnológicos, quando se fala em cuidado, em saúde. Quantos anos na profissão, doutor? Na profissão, 30 anos. 30 anos. Nesses 30 anos, certamente, muitas mudanças, muitas evoluções por aí. Como é que é estar atualizado? Porque a gente está cuidando de vidas, né? De pessoas. Exatamente. Esse é o grande desafio, né? Eu costumo dizer que a mudança nesses 30 anos, e faz exatamente 30 anos que eu me formei, em 1993, a mudança ela é totalmente exponencial. Né? Na minha época de faculdade, o conhecimento ele estava no livro. A gente não tinha a disponibilidade da informação como nós temos hoje. Na palma da mão, né? Na palma da mão, com essa rapidez. Né? Então, o médico tinha que ter um grande conteúdo de informação, saber o que fazer com ela, aplicar aquela informação, ter um conhecimento prático, um conhecimento teórico muito grande. Hoje, a informação está na palma da mão. Né? Nós íamos para fazer um plantão, por exemplo, e você levava, no máximo, uma anotação, alguma coisa que pudesse te orientar. Você tinha que tomar as decisões sem recorrer a nenhum tipo de artifício. Hoje, você pode consultar imediatamente, né, essa informação. Você dá um plantão e, de repente, sentar alguém na sua frente com uma situação rara, você consulta ali na hora, se informa do que fazer, como interpretar aquilo. Agora, a forma como você vai usar a informação é isso que faz diferença. Então, eu acho que os médicos da minha geração tiveram que passar por uma atualização diária e eu entendo que isso está acontecendo com as gerações mais novas também. Né? Novas tecnologias estão chegando, novas formas de abordagem. Então, é uma atualização constante. Quando o doutor diz de novas formas de abordagem, o que seria isso? A teleconsulta, por exemplo, é uma nova forma de abordagem, que a minha geração teve que aprender de uma forma assim, quase que abrupta, né? Por conta de uma necessidade. De repente, isso virou hoje uma ferramenta muito interessante. Então, essa abordagem, nós não tivemos habilidade para desenvolver. Nós estamos tendo que procurar conhecimento para exercer essa nova forma de uma forma adequada.
Não se aprendeu isso lá na faculdade, né? Não, de jeito nenhum. Isso nem se cogitava, né, há algum tempo atrás. Isso já vinha em crescimento no Brasil e no mundo, né, a interlocução à distância, mas nós tivemos que acelerar esse processo por conta da epidemia e acabou até sendo um laboratório para que se desenvolva esse processo de abordagem do paciente de uma forma mais eficiente. A gente, né, tem a internet aqui na palma da mão agora. Isso. E a gente vê muitos médicos que acabam se destacando também pela forma, né, o tratamento que ele dá ao paciente, a conversa, muitas vezes, o jeito de atender. Isso também faz a diferença? Isso também faz parte da consulta médica, doutor? Não, a forma com que você vai tratar esse paciente? não tenha a menor dúvida. Essa é uma das partes mais importantes do relacionamento do médico com o seu paciente. É a interação, né? Claro que a interação à distância ela acaba tendo algumas nuances que não trazem essa proximidade, né, do olho no olho, da presença, da conversa presencial, mas a forma de abordar ela é fundamental. O paciente está num momento de fragilidade, mesmo que ele esteja numa situação de prevenção, né? Ele vai ali, ele abre as suas fragilidades para o médico. Então, é uma situação que ele precisa ser muito bem acolhido. Então, essa abordagem pessoa a pessoa, seja ela à distância ou seja ela presencial, faz parte da nossa obrigação para cumprir um tratamento adequado, né? Então, esse conversar, querer entender um pouco mais, né, do paciente em si, não só meramente da doença, né? Exatamente. Isso faz parte de um bom atendimento hoje. Ouvir e compreender aquilo que você está ouvindo. Entender as nuances de ansiedade, as nuances de insegurança e você oferecer ali um apoio para aquele momento, né? Essa interação é fundamental. Doutor, nesses 30 anos aí, né, de carreira, certamente muitas histórias ao longo, né, desses anos aí. E eu queria entender um pouquinho sobre essa relação. Cria-se vínculos de amizade com o paciente? Como é que é isso, doutor? As relações são extremamente variadas, né? Nós temos situações em que a gente tem um vínculo estritamente profissional e a gente precisa respeitar isso. E outras em que o relacionamento profissional se transforma numa amizade. Eu tenho pacientes que são próximos hoje por conta daquele momento que nós tivemos de interação profissional. Então, isso varia, acho que todas as profissões são assim, quando você trata com seres humanos, e você desenvolve, muitas vezes, um relacionamento próximo, pessoal, de amizade, fruto daquele primeiro relacionamento profissional. Isso é humanização, doutor? Isso é humanização. Eu acho que você respeitar aquele momento do seu paciente, isso é humanização. Se ele é um paciente que se abre por uma aproximação, ótimo. Se ele não se abre, é respeitar o momento dele. Eu acho que isso é humanizar. Humanizar não é você estar próximo, ser amigo, ser confidente. Humanizar é você respeitar o perfil daquela pessoa que está te procurando. Eu vi uma matéria essa semana em que um médico acabou doando a medula óssea para o paciente. O que o senhor acha disso, assim, né? Porque se criou um vínculo ali, né? De amizade, claro. né? Com a família, com o paciente em si. Eu acho que isso até transcende a relação profissional, né? Você saber que você pode ajudar sem ser com aquele seu conhecimento técnico, de repente, você participar desse processo que você tanto defende, isso é muito legal. Mas eu acho que isso transcende a profissão. Isso é uma dádiva do ser humano, né? De relacionamento, de servir e de poder construir para aquela pessoa ter uma vida melhor do que ela tinha. Isso transcende a profissão. É humano, né? Isso, é o ato, né? Exato. De ser humano. Agora, lá no começo, né? Quando o senhor começou
Como é que a gente faz, como profissional, para saber esse limite, muitas vezes? Eu até lembro uma vez uma enfermeira contando quando ela começou, então ela se apegou muito a uma pessoa, né, a um paciente. Só que esse paciente, infelizmente, veio a falecer. E foi um super baque, né, muito difícil, ela início de carreira. Como é que lida com isso? Porque às vezes você fica meses cuidando de um paciente. Claro, temos histórias lindas, né, de superação, de cura, porém, nem todas as histórias têm final feliz, né? Como é que lida com isso, doutor? Isso eu também acho que é um conhecimento, né? Um conhecimento não técnico, mas um conhecimento emocional que você constrói durante o seu tempo de profissão. Você começa a entender que você precisa, em alguns momentos, colocar uma barreira, né? Deixar que o profissional se sobreponha ao ser humano, mas é óbvio que tem situações que você perde totalmente esse controle. Então, eu acho que isso é uma maturidade emocional que você só adquire com o passar do tempo. O senhor se lembra disso, quando começou, desse amadurecimento todo? Muito, muito. Teve alguma história marcante? Tem uma história que eu carrego assim desde a minha formação. Eu estava no 5º ano, né, a minha formação foi na Unicamp, eu fiz lá também a residência médica, mas eu estava no 5º ano passando na maternidade. E a nosso relacionamento com a gestante era muito próximo. Nós, internos, em formação, sempre com a ajuda do residente, do docente, nós que fazíamos essa interface, esse relacionamento com as gestantes. E chegou uma gestante de uma cidade próxima ali de Campinas, muito assustada, mas muito assustada mesmo. E por uma até coincidência do plantão, nós estávamos num plantão mais calmo, eu pude ficar mais próximo dela, tranquilizar. A gente não tinha os modelos mais humanizados, né, de participação de alguém que a gestante eleja para acompanhar o trabalho de parto. Então, quem ela tinha próxima ali era eu. E foi quando fiquei muito surpreso, né, depois da condução do parto, de que ela pôde voltar para a enfermaria. Quando eu cheguei lá, ela me entregou uma lembrancinha do bebê que tinha sido batizado como Luiz Pedro. Então, Olha! Eu carrego até hoje essa lembrança. E foi assim a primeira homenagem que eu recebi, não por uma questão técnica, porque eu era um interno, eu estava ainda aprendendo essa condução, mas para você ver a importância do relacionamento humano, né? Ela deu o meu nome para o filho dela por conta daquele momento que a gente conseguiu acolher uma situação de angústia que ela vivia. Então, isso foi muito legal. E que era um momento de fragilidade para essa mulher ali sozinha, né? Para você ver a importância, né, das medidas que acabaram virando rotina nas instituições de acolhimento, né? Tanto da gestante como de outras situações, do idoso, da criança. Esse momento, a pessoa está numa fragilidade extrema que ela precisa de alguém que ajude a superar aquele momento. É o médico, é o profissional com anos de estudo, mas não deixa de ser o ser humano. Sempre, acima de tudo. Isso é empatia, né? Se colocar no lugar daquela mulher que estava ali, né, desesperada, sem saber o que ia acontecer. E muitas vezes na rotina, né, você vê que eu até me lembro que era um momento mais tranquilo do plantão, mas muitas vezes a rotina acaba roubando esse momento de relacionamento, né? A gente precisa se policiar para que você esteja sempre como uma figura que vai amparar, né? Não só tecnicamente, mas na fragilidade que a pessoa está naquele momento. Importantíssimo, né? Essa humanização. Que eu digo que a gente já não quer ir para o hospital, obviamente. Exato. E aí, quando a gente vai, é porque a gente está precisando. Né? Ou seja, para a questão de prevenção, que é extremamente importante, mas ou quando você já não aguenta mais, que você vai em busca de uma ajuda médica. Ajuda, claro. E aí, quando você chega, se você não é bem recebido olho no olho, aí você fica, né, se torna mais ruim ainda aquele momento que você está vivendo, né, de fragilidade, de incertezas, até o resultado do exame vir, enfim. Exato. Isso com todas as profissões, todas. Né? Uma vez nós tivemos acesso a um trabalho que foi desenvolvido por um grupo de alunos sobre
a sensação da pessoa que estava envolvida num acidente, por exemplo, e que estava aguardando ajuda. O profissional que mais trouxe confiança para aquela pessoa, que ela assim relaxou e falou assim, agora eu vou ser salvo, não é o médico, era o bombeiro. Olha aí. Então, ela estava ali numa situação de angústia. Quando ela percebia que o bombeiro chegou, ela entendia, alguém vai me conduzir, vai me socorrer, vai me salvar. Então, você vê como a presença da pessoa, independente da capacidade técnica dela, porque a pessoa naquela situação não tinha juízo de valor desse momento. Mas a figura, né, te traz conforto. E eu acho que isso serve para todas as áreas, para o bombeiro, para o policial, para o médico, para o enfermeiro, para quem está acolhendo a pessoa num momento de fragilidade. E um sorriso não faz mal a ninguém, não é, doutor? A ninguém, sem dúvida. Isso traz uma mensagem de tranquilidade. De tranquilidade, né? De amparo, né? Exato. Está sendo amparado ali. Agora, o doutor, além de cardiologista, também é o diretor técnico do HFC Saúde. Isso. Quando a gente diz em diretor técnico, o que quer dizer, doutor? Toda instituição ela precisa ter um profissional de referência, não só na área médica, mas na enfermagem. Todos os setores do hospital precisam ter um profissional de referência. É aquela pessoa que vai ser a interface entre a instituição e o modelo que está sendo desenvolvido. Então, hoje, para usar um exemplo prático, o diretor técnico ele precisa garantir que a instituição tenha suporte de material, tenha uma contingência, por exemplo, um gerador para que assuma o fornecimento de energia num caso de interrupção, material adequado, equipamento. Então, o diretor técnico ele cuida para que a instituição tenha condições de oferecer a assistência de forma adequada. É preciso ter essa visão ampla, então, de todo Sim, ali. sim. Existe também um consenso de que o hospital só perde em complexidade de gestão para um aeroporto, né? Num aeroporto você tem várias situações acontecendo ao mesmo tempo para uma finalidade. O hospital tem mais ou menos esse desenho. Então, você tem todo um contexto de equipes, de fluxos, de suporte, de insumo que você precisa garantir para que a finalidade da assistência seja cumprida. Muito trabalho, então, né? Bastante, também, né, doutor? Bastante. Agora, falando da especialidade cardiologista. Primeiro, ser médico, né? Como o senhor disse lá no início. O senhor que escolheu? Teve influência? Assim, o que eu me lembro, né, eu tive uma influência de familiares, mas eu não tenho nenhum médico na família, né? Mas meus avós, eles tinham uma demanda muito grande de cuidado. Então, meus avós tinham problemas cardíacos, acabavam precisando de suporte, visitas frequentes no hospital, internação. Eu acho que foi nesse momento que eu acabei tendo contato com a medicina. E daí, desde que eu me lembro, eu falava em ser médico, eu gostava dessa opção. E fui atrás disso, busquei esse sonho, né? Então, para a cardiologia? Na verdade, para a medicina. Para a medicina. A cardiologia foi depois, também, fruto dessa experiência de vida que eu tive, acabei me adaptando. Né? Na verdade, eu falo que eu sou tão cardiologista quanto intensivista. Eu acabei fazendo uma outra especialidade, seguindo a emergência, a terapia intensiva, a UTI. Coordenei UTI durante muitos anos e eu acho que isso me trouxe uma vivência de emergência que me ajuda muito na questão da direção técnica. Mas eu exerço essas duas especialidades, a cardiologia e a terapia intensiva, e em muitos momentos da minha vida, muito mais terapia intensiva do que cardiologia, como na época do Covid, por exemplo, que eu me dediquei exclusivamente à UTI. E a época do Covid, né, a gente já viu várias entrevistas, mas foi algo novo, né, que ninguém sabia ao certo como lidar com aquilo tudo. Como é que foi para o doutor, hein? Olha, foi um momento muito triste profissionalmente. Muito triste mesmo, porque eu não quero viver de novo. Eu acho que a minha contribuição
ela aconteceu de forma muito intensa. Como eu disse para você, eu fechei meu consultório e fui me dedicar exclusivamente à condução do hospital. Eu não trabalhava aqui em Piracicaba, eu trabalhava em Limeira. Como coordenador da UTI, como diretor técnico lá também, a dedicação tinha que ser diuturna. E foi um momento muito triste, porque nós passamos por situações que não cabiam naquele momento, né? Discussões sobre culpados, sobre... olha, você não está encontrando máscara, porque não existia máscara, não era má vontade de Naquela ninguém. quantidade da demanda. Exato. Você se lembra, os primeiros relatos de Covid foram na última semana de dezembro de 2019. No final de janeiro, estava sendo decretada uma epidemia de risco mundial. Então, foi uma evolução muito rápida. As empresas não tinham preparo nenhum para suprir o mercado com a necessidade que uma epidemia exige. Só que, ao invés de procurar soluções, se perdeu muito tempo procurando culpados, né? O hospital tem que ter uma quantidade de máscara suficiente. Eu concordo, e ninguém estava deixando de procurar e até pagando 15, 20 vezes mais do que o valor de mercado. Subiu muito, mas né? Não tinha, né? Pra você ter uma ideia, um lote de 25 mil máscaras custava R$8.000, R$8.500. Nós chegamos a pagar R$100.000 por um lote de 25 mil máscaras. Então, essas coisas se tornaram impraticáveis. Só que, ao invés de procurar soluções, a maioria dos órgãos, né, procuravam culpados, né? Quem é o culpado de não fornecer, quem é o culpado de pagar mais, e a gente ficou muito abandonado, né? Toda a área da saúde ficou um pouco abandonada. E, apesar de ter servido como uma escola, ao mesmo tempo trouxe sequelas para muita gente. Muita gente. E imagino que deve ter sido muito difícil, né? Essa convivência dentro do hospital com as pessoas, a prática ali, a mudança, muitas vezes, na questão da segurança, que teve que ser redobrada. Treinamentos que nós não tínhamos. Tem que ser rápido, né? Sempre existiu um receio mundial de que o ebola seria uma epidemia devastadora. Mas como o contágio do ebola é um pouco diferente do contágio do Covid, acabou ficando restrito, as medidas sanitárias foram suficientes para conter a evolução do ebola. Só que nós não tínhamos um treinamento para a situação que aconteceu. Tínhamos que aprender e disseminar esse treinamento. Então, eu me lembro de um dos primeiros plantões que nós acolhemos paciente com Covid, uma enfermeira chorando do meu lado, nós dois estávamos nos paramentando para entrar no quarto, e ela chorando, dizendo assim, eu não sei o que eu vou encontrar, né? Será que eu estou encontrando aqui uma situação que pode me trazer uma doença grave? E ela chorava porque ela tinha filhos pequenos. Então, imagina toda uma população que abordou esse caso, que enfrentou esses casos, acometida de uma insegurança, de uma incerteza. O que vem por aí, né? Então, o segmento da saúde foi usado ao extremo e testado ao extremo quanto à sua capacidade de absorção e de profissionalismo, né? Eu imagino, né? E até medo, né? Quanto medo, né? Desses claro. Profissionais que tinham que estar ali na linha de frente, Exatamente. em contato direto com esses pacientes. Ninguém sabia a evolução, como ia ser, como ia se desdobrar. E muitos profissionais, né? Acabaram também Muita gente. Sendo contaminados. As pessoas passavam nos hospitais e da rua, muitas vezes você achava que estava tudo tranquilo. Por quê? Porque o pronto-socorro tinha diminuído o número de pessoas, né? As pessoas ficavam em casa, tinham medo de ir no pronto-socorro para não se contaminar. Então, você passava em frente ao hospital, parecia que estava tudo em ordem. Mas o hospital que eu trabalhava, por exemplo, nós tínhamos 10 leitos de UTI. Eles se transformaram em 43 leitos. Então, toda uma enfermaria foi fechada para se transformar em UTI. Então, lá dentro, o caos estava instalado, né, operacional, mas quem passava na rua parecia uma coisa tranquila. Conseguia ter dimensão dessa Exatamente. correria toda. Só quem entrava no hospital conseguia entender como tudo aquilo
tinha se transformado para um atendimento adequado daquele momento. Doutor, e como curiosa também, quero fazer uma pergunta. O doutor falou de UTI, já foi coordenador, né, de UTI, que é a Unidade de Terapia Intensiva. Quando a gente fala de UTI, muitos dizem, nossa, então está muito mal. Foi para a UTI, tá realmente assim... Tem essa visão ainda, doutor? Olha, a UTI, obviamente, é um lugar onde você vai ter pacientes que estão numa situação mais grave, crítica. Mas a UTI... Na verdade, ela é a ponte para a resolução do problema, né? Então, essa visão de que é uma situação que muitas vezes o paciente vai para lá para ficar observado, em observação. Um pós-operatório, por exemplo, uma pessoa com uma idade mais avançada, ele é feito na UTI para que você possa ter uma qualidade e uma intensidade de acompanhamento e de observação adequado para aquele caso. Então, essa visão, na verdade, ela tem um viés aí, né? O paciente muito grave vai para lá, sim, mas também o paciente que demanda muito cuidado. Muito cuidado. A UTI é uma unidade de cuidado. É cuidado mais específico para cada caso, né? Intenso para cada caso ali. Então, não significa que foi para a UTI e não tem mais chance. Não, pelo contrário. Pelo contrário. É ali que vai se oferecer a oportunidade para a recuperação. Doutor, quando a gente fala em médico, ainda boa parte da população só vai quando não aguenta mais, né? Quando precisa ir no médico. Muitos fogem, têm medo de ir ao médico. Só que a gente ouve falar muito da prevenção, né? Se a gente vê, de janeiro a dezembro, a gente tem, né, os meses, né, de agora outubro rosa, novembro azul, e você vai janeiro branco, enfim, tem vários meses aí de conscientização. Essa questão da prevenção, ela é importante, doutor, no sentido de que a gente não é para fazer exames ou buscar uma ajuda médica só quando a gente já está sentindo alguma coisa, mas sem sentir também é importante que, pelo menos uma vez ao ano, esses exames sejam feitos, doutor? Não tenha dúvida. Cada situação hoje tem um protocolo de prevenção, então isso é de extrema importância. Eu tinha um professor que falava assim, olha, quem procura... Geralmente o ditado diz, quem procura acha. Mas, na verdade, o ditado deveria ser, quem procura cura. Porque se você encontrar uma situação no início, né, uma situação médica no início, as chances de você resolver aquele problema ou amenizar as sequelas é muito maior. Então, a prevenção é fundamental, é um pilar da saúde, a prevenção. Para cada situação existe um protocolo, as campanhas são muito importantes. Esse momento de divulgação que nós estamos aqui agora são fundamentais para que as pessoas despertem o interesse em procurar uma prevenção. Olha a história, né? Todo mundo fala assim, meu avô comia gordura, fumava e era saudável e trabalhava, mas só que a expectativa de vida da população vem crescendo. Né? Era menor antigamente, muito, né? Hoje menor. É muito maior. Hoje você tem assim, pessoas acima de 90 anos absolutamente saudáveis para o momento que ele está vivendo, autônomas, né? Que têm desenvoltura física e emocional. Então, assim, isso tudo é fruto de um acesso à saúde e à prevenção. Então, não adianta deixar aparecer os sintomas. E quando a gente fala, vamos procurar, então, isso começa já quando jovem ou só depois dos 40, depois dos 50 ou não? Tem que, sim, que buscar essa ajuda médica, de pelo menos fazer um exame de sangue, enfim, fazer algum exame ao longo da vida. Porque a gente vai, quando criança, a mãe leva, né? Vai até o pediatra, depois... Mas tem um método de prevenção que é um dos mais antigos, né, dentro da saúde, e que começa antes do nascimento, o pré-natal. O pré-natal não deixa de ser uma prevenção. Você vai buscar situações que possam ser resolvidas ou que possam interferir naquele momento do parto.
Então, prevenção começa antes do nascimento. Antes de nascer. E a gente faz isso, às vezes, sem ter essa visão, né? Mas é o primeiro momento de prevenção do ser humano, antes dele nascer. É verdade, né? a gente às vezes não para essa consciência, né? Isso Já é estou preventivo. cuidando da saúde, Isso, né? O pré-natal é prevenção. Né? Então, mesmo adolescente, jovem, é preciso. Claro, sem dúvida nenhuma. Você consegue interferir em situações de forma eficiente se ela for feita num momento precoce. E quando eu digo assim, eu tenho lá meus 25, 30 anos, não estou sentindo nada de ruim, qual médico eu devo procurar para fazer um exame de rotina? O clínico é sempre a referência, né? Seja o pediatra, seja, no caso específico para a mulher, o ginecologista, e no adulto, homem ou mulher, o clínico geral. Né? Que é uma especialidade. Isso é outra coisa que muita gente... Acho que não, né? Acho que não. Aquele médico é clínico. A clínica médica é uma especialidade e uma especialidade nobre. Tá? Porque você tem um conhecimento de um momento complexo de várias áreas, você consegue identificar e interceder em diversas áreas da saúde. Então, o clínico ele tem um momento soberano dentro da condução da prevenção. Então, o clínico geral que a gente deve procurar, caso não estou sentindo nada, mas devo fazer meus exames. Exatamente. Marco uma consulta com o clínico. Exatamente. Cada situação vai ter um protocolo de prevenção. E aí, depois dos exames, se tiver alguma coisa, é encaminhado para o especialista. Claro. Ou é já programado, né? Você faz uma programação do próximo momento de prevenção. Então, você tem lá uma pessoa que está com exames limítrofes, existe uma recomendação para que ele repita esses exames precocemente, para ver se a evolução tem sido desfavorável. Ou, se está tudo muito bom, legal, vamos protelar um pouquinho esse novo momento. Mas você já pactua com o paciente um novo momento de abordagem. Né? Ótima dica. Então, para quem está nos assistindo aí, procurar fazer os exames de rotina que são extremamente importantes. Muito importante. Né? Agora, falando ainda da profissão, né, médico, muitos, né, podem estar nos assistindo, que estão pensando ou estão estudando, né, estão fazendo medicina. Que conselho o doutor aí com 30 anos de carreira daria? Porque não é só alegria, né, doutor? Não, lógico, são momentos de intensidade nessa responsabilidade, de né? Formação. É muito difícil. Eu tenho um pouco de receio de, às vezes, criar uma expectativa, né? Mas eu acho que a gente tem um momento em que, no juramento médico, né? O juramento de Hipócrates, que foi o primeiro médico formal, assim, historicamente, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Porque Hipócrates foi considerado o pai da medicina ou o primeiro médico formal. Antes, na história mais antiga, a medicina tinha um pouco de mística, de religião, se misturava um pouco esse entendimento. E Hipócrates começou a fazer observação clínica, né? Ele via sintomas e tentava entender o que aqueles sintomas representavam. Por isso que ele foi considerado assim, o primeiro médico formal dentro desse pensamento clínico. E o nosso juramento profissional vem de Hipócrates. E no juramento a gente diz assim, que eu prometo que vou exercer a arte de curar, sempre baseado na honestidade, na caridade e na ciência. Então, se eu posso dar uma sugestão para quem está em formação na área médica, que ele coloque foco nisso, né? Honestidade e caridade muitas vezes se confunde com gratuidade. Não, caridade é você ter empatia, né? Aquela nossa conversa inicial. Se colocar no lugar. Se colocar no lugar. Então, se você for uma boa pessoa, você certamente vai ter honestidade e vai ter princípios de caridade. E se baseie sempre numa informação que seja válida, né? Eu não tenho medo de quem não sabe, não tenho medo de quem sabe, eu tenho medo de quem pensa que sabe. Então, procurar sempre um respaldo técnico para que possa nortear as suas condutas. Então, para quem está hoje em formação, seja uma boa pessoa e tenha sempre conhecimento daquilo que você faz. Eu acho que esse é o segredo.
E quando falamos em conhecimento, esse conhecimento não para, né, doutor? Não para, ele é constante, né? Isso faz parte da honestidade, né? Quando eu vou ser médico, e se eu for um médico honesto, eu vou sempre tentar me atualizar. Então, eu acho que esses 3 princípios do nosso juramento, eles foram feitos lá 400 anos, né? Foram elaborados há 400 anos antes de Cristo, e eles são muito atuais ainda. Né? Muito. Nossa, eu não conhecia, extremamente atuais. Obrigada por compartilhar com a gente. É um prazer. Eu quero parabenizá-lo, mas em nome aí de todos os médicos, né? Parabenizar todos pela dedicação. A gente sabe que é muito estudo. Eu digo, todos os profissionais precisam estar atualizados, mas quando a gente diz do médico, ele lida com a vida da outra pessoa, né? Que envolve esperança, que envolve cura, diagnóstico. Então, parabéns mesmo, né? Pela dedicação, por se entregar. A gente sempre diz no HFC Saúde, né? Que é cuidar e encantar o paciente, a família. Então, transformar aquele momento numa experiência, né? Isso, uma experiência de esperança, de ver um caminho para aquela situação em que a família, em que aquele paciente está passando. Então, eu quero parabenizá-lo, mas levar esse parabéns a todos os profissionais que se dedicam verdadeiramente, que colocam amor, empatia no cuidado. Muito obrigado. Em meu nome, né? Em nome das pessoas que eu represento hoje aqui, né? São quantos médicos no HFC Saúde? Mais de 300 médicos. Mais de 300 médicos. Mas, assim, eu já tive contato com uma infinidade de médicos, né? Nas instituições pelas quais eu passei, as instituições com as quais eu me relacionei. Então, agradeço esse carinho que existe pela figura do profissional médico. Que isso se estenda também para todos os profissionais da área da saúde. Eu acho que isso é muito importante, mas eu fico muito agradecido pelas suas palavras. Eu que agradeço, porque é um trabalho em equipe, né, doutor? Quando o doutor fala de todos os profissionais aí da área da saúde, um precisa do outro para que o trabalho saia, né? Ele não sai com um profissional sozinho. Não tem como, Essa né? visão multissetorial, multiprofissional, hoje ela é fundamental para o sucesso na assistência médica. Parabéns, doutor. Vida longa aí. Obrigado, né? E muito cuidado pela frente aí com os pacientes, viu? Muitas boas histórias também para serem contadas. Obrigado. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio. Lembrando que os episódios anteriores estão no canal do YouTube e também no Spotify. Você pode acompanhar, sempre tem uma informação importantíssima para você. A gente se vê em breve. Até lá!